Olá, estamos juntos de novo. Que bom poder estarmos nesse programa de novo junto com você, podermos analisar a palavra de Deus, poder nos alegrar, interagir. Olha só, a gente continua aguardando as suas perguntas, tá certo? Nós temos uma pergunta aqui que um amigo nosso fez, o Éder, já é a terceira participação dele. Ele é bem curioso, ele gosta de saber certas coisas, várias coisas. Acredito que todos nós temos um pouquinho disso também, né? Mas lembrando para você que é só você passar um zap, a gente pesquisa a resposta para você na Bíblia, ok? A gente vai fazer de tudo para evitar colocar a nossa opinião pessoal. O importante é o que a Bíblia revela, para que você fique bem embasado, tranquilo, satisfeito, ok? Então, já que você teve um final de semana bom, agradável, né? Já que você descansou um pouquinho e agora está na segunda-feira aí, ó, firme, forte, né? E você sabe que dia é hoje, né? Hoje já é dia 26 de junho, olha só, 26 de junho, nós já estamos chegando ao final do mês de junho, daqui a pouquinho vai ser julho, não é isso? E nós, ó, precisamos continuar lutando, né? Esse ano todo aí, de 2017, tem muita coisa boa para a gente poder avançar, conhecer, né? E eu quero conhecer você de perto, tá bom? Um dia que você tiver um aniversário aí, que você me convidar, eu vou lá, hein? É capaz até de comer o bolo que você fizer também, tá bom? Então, queremos interagir com você, podemos visitar você também, se você precisar, se você desejar. Podemos esclarecer lá na sua casa, no seu lar, com a sua família, algum ponto importante que você gostaria de que nós esclarecêssemos. Eu bem entendo que, às vezes, você vê o programa e aí dá vontade de perguntar, dá vontade de saber, e a gente não está aí para poder responder, não é? Ou você manda pelo zap, ou então, às vezes, você pode ligar também. A gente atende ao telefone e a gente pode conversar ao telefone também, tá bom? Mas a gente está à disposição, estamos aí juntos com você para a gente crescer junto na palavra de Deus, ok? Tudo bem? Podemos ir para a primeira pergunta, então? Na verdade, temos uma só, e a gente vai ter que dividir em dois pedaços, né? Em dois blocos. Mas eu espero que possa ficar bem esclarecido para você, a fim de que você possa ficar mais robusto na sua fé. Vamos lá, então? A pergunta do nosso amigo Éder, né? O Éder, ele é bem curioso, ele gosta de saber de várias coisas, e isso é bom, porque a gente vai só crescendo e aprendendo. E a pergunta dele é a seguinte: pastor, por que a Igreja Católica tem o costume de seguir e acreditar em imagens? Então, você já viu que a pergunta dele assim é bem complicada, né? Ô Éder, gostei da sua pergunta, mas olha só. Por que que eles gostam e acreditam em imagens, né? E aí, para eu procurar na Bíblia, olha, eu peguei a Bíblia aqui, entendeu? E aí eu fiquei procurando aqui, por que que os católicos gostam e por que que eles acreditam? E olha, eu vou confessar para você, eu não encontrei a resposta. É verdade. Mas eu, pesquisando sobre imagens, não é? Encontrei alguns textos aqui de orientação em relação a essa questão de imagens, de idolatria, não é? De crer em imagens. O que é que isso acarreta, o que é que isso provoca, se ajuda, se não ajuda, se melhora, se não melhora, não é? Porque, normalmente, uma pessoa usa uma imagem para a sua
fé religiosa, porque ela crê que isso acrescenta, ajuda. Eu acredito que sim, isso é a minha opinião pessoal. Ela deve estar usando porque acredita que ajuda de alguma forma, né? Isso aí, mas a minha opinião não é bem o que interessa para você que está assistindo. O que a Bíblia revela é o que a gente precisa ver aqui. E aí nós vamos dar uma olhadinha na Bíblia, tá bom? Então, você, obviamente, quando começa esse programa, já está com a Bíblia na mão. Estou errado? Então, você que está sentado no sofá aí, ó, você que está na cadeira aí, você que está, quem sabe, até na cama também, não é? Você que está assistindo aí com as perninhas esticadas. Ok, então preste atenção. Em Êxodo, capítulo 20, versos de 2 a 4, apresenta ali os 10 mandamentos. E nesse pedaço que eu li, que é Êxodo, capítulo 20, de 4 a 6, se refere a imagens, ao uso de imagens. E aí tem uma observação aqui, que é o segundo mandamento dos 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos, Êxodo 20, isso você encontra em qualquer Bíblia, ok? Então, em Êxodo 20, você vê ali do verso 1 ao 17, os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus e entregues a Moisés. São 2 tábuas de pedra escritas por Deus e entregues a Moisés, para que Moisés, então, tivesse sempre gravado ali aquilo que é importante para a nossa conduta, para o nosso caráter, para a nossa moral. Ok. E ali o segundo mandamento é o que eu vou ler aqui, tá bom? Você me acompanha aí? Então vamos lá. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está escrito em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso é o que está escrito aqui, ok? Então, em qual Bíblia nós encontramos isso? Então, eu tenho Bíblia Testemunha de Jeová, Bíblia Católica, Bíblia Evangélica, e eu tenho todo tipo de Bíblia lá, e todas elas dizem a mesma coisa, não muda nada, é a mesma orientação. Então, continuando, diz assim: não as adorarás, nem lhes darás culto, ou seja, eu também não devo adorar e nem devo prestar culto a essa imagem. Por quê? Ele diz aqui a razão. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você percebeu aqui o amor entrando aqui? Quem ama, guarda os mandamentos. Quem não ama, não guarda os mandamentos. Então, nos 10 mandamentos, nós temos esta orientação, ok? Então, se você, Éder, pegar o catecismo católico, você vai ver lá que não está assim, esse mandamento não existe nos 10 mandamentos lá do catecismo. Esse segundo mandamento, ele foi tirado, ok? Então, talvez por isso, né, que muitos dos nossos irmãos católicos, sinceros, gente, que realmente acredita em Jesus, que ama Jesus, gente boa, muitas vezes eles acreditam por quê? Porque eles aprenderam desde pequenininho assim, aprenderam os 10 mandamentos sem esse segundo mandamento, ok? Aí a pessoa acaba vivendo aquilo que ela aprendeu, não porque ela fez escolha, mas é porque ela aprendeu assim desde pequenininho e aí vai crescendo dessa forma, porque a igreja ensina assim, ok? Muito bem. Agora, existe uma outra razão. Aqui ele diz assim, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, zeloso. Então, ele é o Senhor. Então, ele não quer que seja feito isso. A explicação está aqui. Mas tem uma outra explicação que está em Deuteronômio, capítulo 14, verso 15 e 16. Que é bem interessante também, uma outra razão porque ele não aceita, não deseja, não quer que você faça imagem, que eu faça imagem, que ninguém faça imagem. Então, quando Deus deu os 10 mandamentos lá sobre o Monte Horebe, lá no Sinai, então, quando ele deu os 10 mandamentos, ele deu uma série de outras orientações também. Nessa ocasião, o monte ficou tremendo, o pico dele ficou envolto em nuvens,
havia raios, trovões, e havia um aspecto assim como se fosse de fogo lá no pico do Monte Horebe. E lá no meio, lá em cima, estava lá Moisés recebendo as orientações de Deus, inclusive as 2 tábuas escritas com os 10 mandamentos. E aí, depois que aconteceu isso, olha o que Deuteronômio diz para nós aqui. Deuteronômio foi escrito por Moisés. Então, olha o que Deus diz para Moisés a respeito de imagens, ok? Pegou aí? Já achou, né? Já deu tempo de achar, não deu? Deuteronômio, capítulo 4, verso 15 e 16. Olha o que diz aqui. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Olha que essa é uma observação importante. Ele diz que você e eu devemos guardar cuidadosamente, com atenção, né? Com bastante rigor. Devemos guardar a nossa alma. Pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio no fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante a homem ou semelhante a mulher. Então note que aqui Moisés está falando ao povo, olha, quando o Senhor apareceu lá em Horebe, lá em cima, nenhum de vocês viu nenhuma imagem lá em cima. Você não viu imagem de nada. Para que depois vocês fossem fazer uma imagem de homem ou uma imagem de mulher. E ele diz que isso corrompe, olha. Para que não vos corrompais vindo a fazer imagem de homem ou imagem de mulher. Então, esse texto aqui é bem esclarecedor. Ele mostra para nós que fazer uso de imagem de homem ou de mulher corrompe o nosso coração, corrompe a nossa fé. E como é essa corrupção? A gente acaba deixando de acreditar em Deus e acreditando na imagem. Será que é isso? O texto aqui não revela muito claramente, mas diz claramente que sim, que corrompe o coração da pessoa quando ela faz imagem do que está no céu. Quem é que está no céu? Lá tem Jesus, tem o Pai, o Espírito Santo, e tem os anjos, ok? Então, ele não quer que façamos imagem para adorar. Ele não proíbe que façamos imagem apenas, mas ele diz assim, eu não quero que vocês façam imagem para adorar. Para adorar, não. Dá para perceber a diferença? Para adorar, não. Para prestar culto, homenagem, não. Eu não quero. Para esse fim, eu não quero. Quer dizer que se a gente quiser fazer uma imagem simbolizando Jesus, simbolizando os anjos, simbolizando o Espírito Santo, não teria problema se não fosse para adorar. Ok? E isso a gente encontra bem claro na Bíblia, porque o próprio Deus mandou que Moisés fizesse 2 anjos de ouro puro e colocasse em cima da caixa, em cima da tampa da caixa, onde deveria guardar os 10 mandamentos. Ele mandou fazer uma caixa da madeira de cetim, revestiu de ouro por dentro e por fora. A tampa era uma peça só junto com os anjos, de ouro puro, maciço. E aí, então, dentro daquela caixa, ele mandou guardar as 2 tábuas. Então, quando Moisés ia falar com Deus lá no santuário, ele se ajoelhava. E se ajoelhava diante desta caixa que tinha 2 querubins de ouro puro. Mas Moisés adorava esses 2 querubins de ouro puro? Colocava fé nesses 2 querubins de ouro puro? Não, a Bíblia diz que não. Ali Deus aparecia em forma de nuvem chamada Shekinah,
uma luz linda, maravilhosa, aparecia uma nuvem, uma luz misteriosa ali, ele ouvia a voz de Deus ali, conversava com Deus, pedia explicação, recebia orientação, era fantástico. A visão era, diferente de tudo que a gente podia imaginar. Então, a gente observa que nos 10 mandamentos, ele diz, você não vai fazer imagem das coisas que estão no céu para adorar ou para prestar culto, prestar homenagem, isso não. Mas ele mandou Moisés fazer, 2 imagens de ouro para enfeitar a tampa, representando os anjos que estão lá na presença de Deus, porque aquela caixa com os 10 mandamentos simbolizava o trono de Deus. Ok? Isso você encontra lá em Levítico, é muito interessante. Quem sabe um dia, se alguém perguntar alguma coisa sobre isso aí, a gente faz uma pesquisa e dá uma aula só sobre isso daí. Então, isso mostra bem claramente que para adorar, prestar homenagem, fazer culto, ele não aceita que se faça imagem do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nada disso. Ok? Ele não aceita. Muito bem. Nós estamos terminando essa primeira parte e depois do intervalo, nós vamos então ver o que Salmo diz sobre este assunto aí, tá bom? Salmo também dá uma observação para nós, uma orientação. A Epístola de João, lá no Novo Testamento, também dá uma orientação sobre a questão de imagem e daqui a pouquinho a gente volta, ok? Até já, que Deus te abençoe. A Escola Adventista está há mais de 120 anos educando gerações. E nossa escola já está com matrículas abertas para 2017, com descontos e promoções especiais. Oferecemos do maternal ao 6º ano, também berçário e turno integral. Venha conhecer a melhor escola da cidade. Rua Lambari, 667. Fone 3621-4300. Esperamos por você. A educação adventista sabe da importância de ensinar a multiplicar, somar, mas em todo o tempo revela o verdadeiro sentido de dividir. Nossos alunos aprendem que toda ação gera uma reação e são incentivados a realizar boas ações. Eles são ensinados a formar sua própria opinião, mas sempre respeitando o outro lado. Educação adventista. O tempo passa, os valores permanecem. Matrículas abertas. E então, estamos de volta agora, certo? Ok. Deu para você já meditar um pouquinho naquilo que a gente falou, não é? Já deu para ouvir uma música legal aí, né? No intervalo. Muito bem. Procura agora o Salmo 115. O Salmo 115, o salmista faz um alerta interessante sobre a questão do uso de imagem, ok? E ele mostra uma realidade que a gente sabe que é assim, mas a gente, sem querer, sem perceber, esquece que é assim. Eu acho que esquece, né? Porque a gente se deixa levar pela religião que a gente pratica e muitas vezes a gente acaba não levando na consciência as realidades que precisam ser levadas na consciência. Então vamos lá, achou aí o Salmo 115? Ok. O Salmo 115, do verso 4 ao 8, diz o seguinte, olha só. Verso 4. Prata e ouro são os ídolos deles. Deles quem? Daqueles que não adoram ao Deus verdadeiro, ok? Javé, Yahweh, ok? Jeová. Então, aqueles que não adoravam o Deus verdadeiro, diz o salmista aqui, olha, o ídolo deles, o Deus deles é prata e ouro. Obras das mãos de homens. Que é claro, né? Uma estátua daquela, bonitona, era feita pelas mãos, ok? E com uma habilidade fantástica. Tem boca e não falam. A gente sabe disso, que a imagem é assim, tem boca, mas não fala. Tem olhos e não veem. A gente também sabe disso, que é desse jeito.
têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, não fazem assim, as mãos da imagem, ok? Seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E aí vem uma parte aqui que parece ser uma pequena maldição. O que ele diz aqui, o salmista? Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos nele confiam. Você percebeu aqui? Ele está dizendo aqui no final desse pequeno trecho que as pessoas que fazem o ídolo, que constroem, que modelam o ídolo, que fabricam o ídolo, devem se tornar igualzinho ao ídolo, sem falar, sem ver, sem cheirar, sem andar, ou seja, está morto, ok? E é uma afirmação aqui do salmista. E ele diz também que deve se tornar assim iguais aos ídolos os que confiam nos ídolos, ok? Os que confiam nos ídolos. Então, a gente vê aqui uma situação assim bem, né? A gente sabe que o ídolo não anda, está parado ali, não é? Não ouve, não fala, não vê, não tem consciência de nada. E muitas vezes a gente sabe de pessoas que diante da imagem ela conversa, fala como se estivesse falando com um outro ser humano, não é? Mas não é isso que acontece na realidade. Não é outro ser humano. Ali é apenas uma imagem. Bom, tudo isso a gente já sabia, todo mundo sabe disso, que a imagem é assim, o ídolo é assim, mas a gente às vezes pensa em outras coisas e acaba usando ainda a imagem como um elemento importante para a fé. A Bíblia não aprova. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente tem uma observação de João. João escreve o Evangelho, escreve 3 epístolas e escreve Apocalipse. Numa das epístolas, que é a primeira, capítulo 5, verso 21, quando ele termina essa parte da primeira epístola, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ok? Essa expressão significa afastai-vos, não é, dos ídolos. Não é guardar o ídolo no bolso, na gaveta, não. É guardai-vos dos ídolos. Ele fala para os filhinhos, ou seja, não use isso, não pratique isso, tá? Ou não se envolva com ídolos. É o conselho que tem em 1 João, capítulo 5. Então, o pensamento do Antigo e do Novo Testamento em relação ao uso de imagem é o mesmo. Porque, obviamente, né, o Deus é o mesmo, a orientação é a mesma, o conselho é o mesmo. Nós já lemos com vocês aqui no encontro passado, lá em Tiago, capítulo 1, que diz que Deus não muda. Ele é o mesmo, sempre. Ou seja, o que é certo para ele é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, ok? E aí a gente tem que entender que o que ele ensinou uma vez, aquilo vai ficar sempre sendo o mesmo ensino, não há mudança. A gente sabe que algumas pessoas acreditam que Deus, o próprio Jesus mudou os mandamentos, mudou a palavra, algumas pessoas acreditam, mas não tem essa revelação escrita na Bíblia, ok? O Evangelho é um só, não há mudança, não é? E se houve mudança no texto sagrado, é por conta do homem e não por conta de Deus. Porque aquilo que é certo para Deus sempre vai ser, o que é errado para Deus sempre será. E a gente precisa, às vezes, imaginar por que, então, que as pessoas continuam usando o objeto para servir de instrumento de adoração. Por quê? Talvez ela pense assim. Bom, exemplo, São João,
Ok? Então está aqui a imagem de São João. Aqui é a imagem dele, mas ele está vivo lá no céu. Então quando eu me dirijo à imagem, na verdade eu estou querendo falar com ele que está lá no céu. Mas aí, se a pessoa pensa assim, veja, é outro engano. Por quê? Porque nós vemos aqui, e nós já lemos aqui, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, você pode achar aí? Eclesiastes, capítulo 9, vamos ver, versos 5 e 6. Uma pessoa que já morreu, um ser humano que já morreu, por exemplo, São João. Eu me chamo João, João Fabrício é o meu nome. Capítulo 9 de Eclesiastes, verso 5 e 6, diz assim, olha, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Veja, eles não têm recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, algumas pessoas, pode ser que elas pensem assim. Ela olha para a imagem e tenta mentalizar a pessoa. Só que a pessoa está morta. E ela pensa que está viva no céu e que pode ouvir ele que está aqui na terra. Mas a Bíblia diz que não. A pessoa que humana que morreu, ela está na sepultura. Ela não está no céu. Tem algumas pessoas que morreram e foram para o céu, mas elas ressuscitaram. Que é o caso, olha, Moisés, a Bíblia diz que ressuscitou e foi para o céu. Enoque foi vivo para o céu, Elias foi vivo para o céu, não passou pela morte. Inclusive, Jesus, quando esteve no Monte da Transfiguração, apareceu para ele Elias, que nunca morreu, e Moisés, que tinha morrido. Então, os dois aparecem vivos, em carne e osso, conversando com Jesus. E quem viu isso daí, Pedro viu teve essa oportunidade de enxergar três pessoas. Uma era Jesus, Moisés e Elias conversando ali. Eles ficaram ali um tempo que ninguém sabe quanto tempo, mas ficaram conversando com Jesus sobre o que Jesus ia passar. Ok? Então note, a Bíblia diz para nós que a pessoa quando morre, ela não participa em mais nada e não tem a recompensa ainda, porque ela está morta. Ok, quem é que tem recompensa? A recompensa é dada quando a pessoa ressuscita, diz a Bíblia em Lucas 14:14. Ressuscitou, aí ela vai ficar sabendo, vou para o céu ou vou para o inferno? Vou para o céu ou vou para o lago de fogo? Aí ela vai ficar sabendo quando ressuscitar. Ok? Mas a Bíblia mostra para nós aqui que a pessoa quando morre, ela não vai para o céu. Não, a alma dela vai para o céu, o espírito dela vai para o céu. Mas a Bíblia também não diz isso. A Bíblia diz, inclusive, na Bíblia Católica, que a Bíblia Católica de Jerusalém, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, não tenha preconceito. A Bíblia Católica de Jerusalém é a melhor tradução do Brasil. Não tem outra melhor. Então, você quer tirar dúvida? Vai para a Bíblia Católica de Jerusalém. Excelente tradução. Melhor do que essa daqui, ó, da Sociedade Bíblica, que dizem que é Bíblia de evangélico, Bíblia de crentes, né? Ok, ela é melhor por causa da tradução, é mais ao pé da letra. E sabe o que está escrito lá? Que quando a pessoa morre, lá está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, eu vou ler para você, verso 7. Está falando da pessoa que morre, diz assim, olha, e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Note que ele diz que o espírito volta para Deus quando a pessoa morre. Qualquer pessoa, o espírito volta para Deus. Só que essa palavra espírito, no original, é fôlego de vida, sopro. Então note, quando a pessoa morre, o sopro volta para Deus. Essa é a tradução correta que está na Bíblia Católica de Jerusalém. Então, a Bíblia diz, quando a pessoa morre, o fôlego volta para Deus, ok? E fôlego não pensa,
não sabe de nada, não conhece, não raciocina, não é um ser pensante. É simplesmente a energia que faz o corpo funcionar da cabeça aos pés. Isso é fôlego de vida. Então, quando a pessoa ela para diante de uma imagem e ela pensa que o espírito, a alma daquela imagem está lá, daquela pessoa está lá, não está. O que está lá no céu é o fôlego de vida que não pensa. E assim é de pessoa boa e pessoa ruim. E a Bíblia diz que inclusive os animais têm o mesmo fôlego de vida. Eclesiastes 3:19 diz que é o mesmo fôlego de vida do gatinho e do ser humano, é a mesma coisa. A energia que volta para lá. Ok? Então, Deus não quer que a gente use a imagem, porque isso vai corromper a nossa fé. Viu, Éder? Essa é a explicação que eu encontrei. Talvez não tenha respondido do jeito que você gostaria. Mas a Bíblia revela para nós que é perigoso usar o instrumento imagem para adorar a Deus. Ok? Ou adorar, quem sabe, alguma pessoa que morreu. Ela não está viva lá no céu, não pode ouvir, porque só Deus pode ouvir o mundo inteiro. São João, que morreu, ele não está no céu e não pode ouvir o mundo inteiro, porque ele não é Deus. O único que pode ouvir o mundo inteiro, as orações do mundo inteiro, somente é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Vamos orar então e vamos pedir a Deus que nos mantenha firmes e fiéis, animados na fé bíblica. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado pela leitura bíblica e muito obrigado pelo teu amor. Assim, sabemos que tanto evangélicos como católicos ou qualquer outra fé, há muitas pessoas sinceras que um dia estarão no céu, podendo te adorar em viva voz, em carne e osso. Nós te pedimos, nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te mantenha até a próxima segunda-feira. Até lá, então.